Bom, pessoal, vamos ver mais um exemplo aqui, né, das medidas de confiabilidade. Nesse caso, um exemplo com dados reais, tá? Uma rede real aí do nosso, do nosso campus Florianópolis, aí do IFSC, né, Instituto Federal de Santa Catarina, no nosso curso técnico de agrimensura. E, além disso, uma rede GNSS, né, ou seja, com covariâncias não nulas, né? Então, covariâncias entre as componentes ΔX, ΔY, ΔZ de um mesmo vetor, de uma mesma linha base, tá? Qual que é a ideia aqui né, do processamento ali, do ajustamento de vetores, GNSS, né, nesse caso aqui dessa rede. Enfim, tem na aula 4 de exemplos do modelo paramétrico lá, né, tem um exemplo do ajustamento ali de dois vetores GNSS, né, até do IFS, que é o RIC-TV, e da UFS, que é o RIC-TV, que naquele exemplo era chamado de S001, enfim. Aqui é uma rede, né? Então com muito mais vetores, mas é a mesma lógica daquele exemplo lá da aula 4 do modelo paramétrico. Tá? Detalhes sobre essa rede também, vocês podem obter aqui na página do nosso curso, né? Aqui na seção Encontros Online. Tá? Então aqui uma palestra que eu ministrei, né, no dia 27 do 5, a implantação e análise da rede de Prisma 360 do IFSC. Né? Está agora aqui o link. Então, enfim, aqui é uma apresentação ali que eu fiz em torno de 1 hora, onde eu comentei sobre essa rede GNSS. Então, quem quiser mais detalhes, enfim, né, pode acessar então aqui a esse link, tá? Da página do nosso curso. Bom, aqui a gente já tem a cara da rede, né, com os seus vetores, enfim, pontos, né, então na verdade eram dois pontos de controle, que são as duas estações da RBMC, né, o IFSC e a UFSC. Esses dois pontos no morro, né, o RIC-TV e o Eriponto, o ponto 2 aqui um pouquinho fora de escala só na figura, né, mas situado dentro do nosso campus, o Torre também, né, e os demais aqui nas imediações, né, todos eles com prismas 360 graus, a exceção do IFSC e da UFSC, né, estações SAT ativas, da RBMC, e o ponto 2, que é um ponto de ocupação mesmo, né. Mas os demais aqui, então, eram aqueles instalados com aqueles prismas 360. Enfim, então a gente tem aqui os vetores, né, dessa rede. Ao todo aí foram 19 vetores linearmente independentes processados, tá? Então aqui a gente tem a identificação dos vetores, né, os dois pontos envolvidos, e aí a gente segue a lógica, né, x, y, z. Então, ΔX, ΔY, ΔZ, o primeiro vetor, né, do 2 ao RIC-TV, ΔX, ΔY, ΔZ do segundo vetor, né, do 2 para a UFSC e assim por diante, tá? Temos alguns vetores repetidos aqui, né, mas é que foram de seções de rastreio diferentes, então eles são linearmente independentes, sem problemas, tá? Tem detalhes no vídeo lá, né, enfim. Mas cada cor aqui basicamente representa uma seção de rastreio distinta, tá? Para os vetores. Já executamos as medidas de confiabilidade, né, no Celab, vocês vão ter acesso depois ao arquivo também no Celab. Aqui já está os resultados apresentados, né, para a gente ver de forma mais fácil, né, de interpretar os resultados. Então, primeiro aqui a gente tem o sigma, né, o desvio padrão de cada componente, né, de cada vetor. Né. Em azul são os três menores valores, e em vermelho são os três maiores valores, tá, em cada uma das colunas aqui. Claro, na verdade depende, né, depende aqui por exemplo, os números de redundância. Em vermelho vão ser os três menores, em azul os três maiores, mas enfim, né. Em vermelho seriam os três piores, por assim dizer, e em azul os três melhores valores, né, em cada campo, tá? Bom, os padrões aí, então, né, dessas componentes, esses vetores, se situando aí, né, na casa ali de 2 milímetros, né, até 50 milímetros, 5 centímetros, que é bastante, né, mas todos esses resultados mais discrepantes somente nesse vetor IFSC e RIC-TV. Se nós formos ver aqui, é o único vetor, inclusive, né, que contém o ponto de controle IFSC e está muito bem controlado aqui, porque a gente tem vários vetores chegando no RIC-TV. Né? Mas, enfim, esse vetor em específico aí, né, ficou bem discrepante dos demais em termos de desvio padrão, né? Isso é o GNSS na prática, né, pessoal? Na verdade, embora a gente fale de diferentes sessões de rastreio aqui, todas elas foram na mesma tarde, tá? Ali, no espaçamento ali, né, de cada sessão de rastreio era entre 20 e 30 minutos, enfim.
Então a gente está falando aí, né, a extensão máxima aqui desses vetores é inferior a 3 quilômetros, tá, pessoal? 2 quilômetros é alguma coisa, enfim. Então a gente está falando aqui de uma região bem curta, né, ali na ordem de 3 quilômetros, uma mesma tarde ali, num intervalo de uma janela de rastreio ali de algumas horas, né, poucas horas, enfim. E a gente tem aí, né, precisões que variam do 2 milímetros até os 50 milímetros, né, todos com solução fixa, inclusive, tá? Então, porque dentre as várias combinações que a gente tinha aqui, enfim, a gente, né, só filtrou por solução fixa, né. Então, esse é o GNSS, né, essa covariância empírica, né, que de difícil predição. Tá? Mas, enfim, aí é que a gente tem os números de redundância, RI, né, os números de confiabilidade, RI barra, e os números de confiabilidade normalizados, RI duas barras, tá? Então, se a gente for lembrar os números de redundância do Barda, né, a confiabilidade Wang-Shen e a confiabilidade normalizados do Schafrin, né, para cada componente, né, de cada vetor, de cada linha base, delta x, delta y, delta z. Então é interessante, né, porque de fato a gente vê aqui que não necessariamente os piores valores em um são os piores valores nos outros e vice-versa, né, aquilo que o Schafrin já tinha mostrado no seu artigo. Então há um ranqueamento aqui diferente, né. Então, por exemplo, aqui o delta y do 6 ele ponto, né, é um dos piores em termos de números de redundância, mas não em termos de número de confiabilidade ou confiabilidade normalizados, né. O número de redundância aqui do delta x do 2 ao RIC-TV é zero, né? Então ali teria um controle nulo, né? Mas não necessariamente para o número de confiabilidade ou confiabilidade normalizada. E, enfim, né? Vamos ver mais situações aqui. Um número de redundância excedendo a unidade, né? Maior do que 1 aqui. Né? Então, pode ocorrer para observações correlacionadas, né? Por isso que a gente utiliza os de confiabilidade normalizados, né? E o que mais que nós temos aqui? Aqui os números de confiabilidade também, né, passando, né, claramente aí excedendo a unidade, ali, né, 5,29. Aqui, né, pelos números de confiabilidade normalizados, ó, a gente tem e pelos números de redundância também, né, mas aqui a gente vê que a gente tem um alto controle desse vetor, né, o IFSC RIC-TV. Então, claro, né, pessoal, aqui, então se eles têm precisões de 30, 50 e 20 milímetros, né, ele tem uma precisão muito inferior à dos demais, ali que está na ordem dos 2, 4 milímetros, né? Então, na prática, ele tem pouco peso, né? Então, pouco peso, então ele vai ter um resíduo alto mesmo, né? Então, ele vai ser bem controlado, né? Então, ele tem ali um peso muito baixo no ajustamento, né? Praticamente todo o seu erro vai para o seu resíduo, né? Ele tem uma controlabilidade aqui muito alta mesmo. E é isso, né? E aqui os números de confiabilidade também, né? Ali até atingindo valores na casa dos 7, né? Já os de confiabilidade normalizados, os do Schaffer, a gente pode ver, todos eles se situam entre 0 e 1, tá? Aqui a gente está trabalhando com duas casas decimais, né? Então, enfim, então aqui, ó, né, então observações correlacionadas, né? A gente tem números de confiabilidade, números de redundância, números de confiabilidade normalizados distintos para cada observação, né? Então, claro, se a gente pudesse escolher apenas um deles, bom, vamos ficar com os de confiabilidade normalizados, né? Porque eles se situam entre 0 e 1, não importa se a matriz de covariância é diagonal ou não, né? Aqui os números de redundância a gente viu, né? Pelo menos só um caso em específico, né? Mas enfim, ele excedeu aqui a unidade, né? Porque devido ao fato de haver correlações entre as observações. Se não houvesse covariâncias, né? Não houvesse correlações aqui entre as componentes de um mesmo vetor, os três valores aqui seriam iguais, tá? Confiabilidade, redundância e confiabilidade normalizados. Como há correlações, covariâncias entre as componentes de um mesmo vetor, né? Daí, claro, esses resultados, né, são diferentes. E, na verdade, assim, né, pessoal, várias sessões de rastreio simultâneas aqui, né, na prática, uma distância curta aqui, na prática haveria correlações entre as componentes, né, de diferentes linhas bases também, tá? Mas como o software não nos fornece isso, a gente assume como zero, né, mas no fundo não é zero. Mas enfim, tá? Então, números de redundância, confiabilidade ou confiabilidade normalizados, né, para essa rede NSS. Aqui nós temos o menor erro detectável, né, confiabilidade interna, o MDB, em metros. Aí, ó, menores valores na ordem de 7 milímetros. Notem que é uma rede muito bem controlada, né? Então,
7 milímetros de erro já seria, né, um erro passível ali de causar uma detecção, né? Então, de ser detectado pelo teste ali, pelo data snooping, né? Até a ordem aqui, vamos ver os valores máximos. Claro, né, aí aquele vetor em específico, né, que está bem discrepante dos demais, ali na casa do 9 centímetros, né? Então, nesse aspecto, bastante heterogêneo, né? Esse vetor foi mantido, pessoal, porque a gente precisava ter dois pontos de controle aqui, tá? Então, tem detalhes ali no vídeo, enfim. Então, dentro das sessões de rastreio, né, o IFSC e RIC-TV, para garantir a independência com os demais vetores, enfim, né, dentre os vários vetores que nós tivemos ali, né, do IFSC ou RIC-TV, esse aqui teve que ter sido selecionado mesmo, tá? Embora ele fosse mais discrepante. Mas, embora ali né, a sua confiabilidade interna possa ali, né, ser bastante elevada, né, 9 centímetros, enfim, a gente tem que ver a influência nos parâmetros, né, tem que ver a influência na confiabilidade externa, né, que é o mais importante aqui. E aqui a gente tem o número de controlabilidade, né, então o MDB é dividido pelo respectivo desvio padrão, né, então o MDB é em sigmas, né, e aí a gente vê valores máximos aí na casa dos 7 sigmas, né, mas em geral menores do que esse, né. Inclusive a gente tem valores aqui inferiores aos 3 sigmas, né, então 1,6 sigmas, né? Então, 1,8, enfim. Né? Então, 1,8 sigmas já seria o suficiente para causar uma detecção ali no teste. Né? Não necessariamente que aquela observação seria identificada pelo data snooping. Né? A gente já viu que detecção é diferente de identificação. Então, não necessariamente 1,9 sigmas de erro, né, vai fazer com que aquela estatística de teste exceda o valor crítico lá, por exemplo, 3,29, né? A gente trabalhou com os mesmos níveis de probabilidade que a gente vem adotando, e vai ser a maior estatística de teste dentre todas as observações, tá? Mas 1,9 sigmas aí é o suficiente para causar uma detecção ali, né, no teste, enfim, para alguma estatística, pelo menos, exceder o valor crítico aí aos níveis de probabilidade que nós estamos assumindo, tá? Claro que talvez, né, se a gente mudasse o nível de significância e mudasse o poder do teste, né, consequentemente a gente mudaria o parâmetro de não centralidade do modelo e a gente também mudaria esses valores de MDB e controlabilidade, tá? Bom, aí o que mais interessa é a confiabilidade externa, né? Então, notem, ó, aqui, claro, né, pessoal, aqui são 19 vetores, cada vetor tem 3 componentes x, y, z. Então, se a gente fosse analisar observação por observação, como a gente fez lá para o nivelamento, né? E cada ponto aqui são 3 coordenadas, x, y, z. Né? Coordenada por coordenada, né? Parâmetro por parâmetro, enfim, ia ficar uma análise muito maçante, tá? Então, eu já estou apresentando os valores máximos aqui, tá? Em cada coordenada, em módulo, e a respectiva observação, tá? Então, a respectiva observação ali, delta x, delta y, delta z, do respectivo vetor, né? De qual do vetor ali, tá? Então, notem que a rede está muito bem controlada em termos de confiabilidade externa para esses níveis de probabilidade, né? 0,1% ao teste e 20%, né, de erro tipo 2, de falsos negativos, tá? Então, esses valores estão aí na ordem de 6 milímetros a 12 milímetros, né? 6 milímetros, a coordenada x do ponto 2 é a melhor controlada, tá? Então, uma influência máxima aí de 6 milímetros, causada por um erro não detectável, né, na componente ΔX do vetor 2 RIC-TV. E a pior coordenada, né, a coordenada com maior sensibilidade aqui, seria a coordenada y, também do ponto 2, né, com 12 milímetros. Né, então, um intervalo aí, né, de 6 a 12 milímetros, né, relativa a um erro não detectado na componente ΔY do vetor 2 UFSC. Então, notem que aquele vetor, o IFSC RIC-TV, né, como ele tem os maiores MDBs, né, os maiores valores de confiabilidade interna, né, do menor erro detectável. Mas como ele tem uma alta redundância ali, né, de 0,99 ali, né, enfim, então a influência dele no parâmetro, né, nos parâmetros acaba sendo muito pouca, né, então mesmo sendo muito maior que a dos demais, no seu MDB, vamos ver se aparece aqui em algum local o IFSC RIC-TV, né. Então, ele nem aparece, ó, como ele não causa influência máxima em nenhuma coordenada de nenhum ponto aqui, tá? Então, de fato, é um vetor bem controlado, né? Então, ele está tão discrepante dos demais
que ele acaba não tendo uma grande influência nos parâmetros aqui. Bom, então, de forma geral, né, a gente pode dizer isso. Havendo outliers nessa nossa rede de NSS, né, com uma taxa de falsos positivos de 0,1% e uma taxa de falsos negativos de 20%, a influência máxima, né, que esse outlier iria exercer em alguma coordenada, né, de algum ponto da rede, seria de apenas 12 milímetros, né, 1,2 centímetros. Relativo à coordenada y, do ponto 2, quando o vetor 2, UFSC, né, estivesse ali com um outlier não detectado, tá, na sua componente ΔY. Claro, também na prática, se a gente identifica essa componente, né, a gente deveria excluir o vetor como um todo, né, aquilo que eu já comentei, né. Mas enfim, então, de forma geral, né, a gente tem aqui medidas de confiabilidade. Então, para observações correlacionadas, né, então temos os números de confiabilidade e confiabilidade normalizados. A expressão do MDB é válida para observações correlacionadas ou não, tá, pessoal? Então ela tem aquela simplificação lá, né, do raiz do RI embaixo, etc., quando a peso é diagonal. Mas quando a peso não é diagonal, ela tem aquela expressão geral de qualquer forma, tá? Então, confiabilidade interna e, consequentemente, a externa é válida para observações correlacionadas ou não, tá? E essa rede, então, aí com medidas de confiabilidade, né, na casa dos milímetros aí, né? A exceção de um vetor discrepante aqui, né, IFSC e RIC-TV, mas que tem um número de redundância tão alto ali que essa magnitude é mais elevada, né, não acaba não contribuindo para os parâmetros, né, para os elementos dos vetores de confiabilidade externa, tá? Só deixa eu ver aqui vamos só fazer a soma, né, dos números de redundância aqui. 36 redondo, né, que é os graus de liberdade desse ajustamento, tá? Vamos ver aqui, ó, são, agora até verificar, né? São 19 vetores, tá? Então, cada vetor tem 3 observações, né? Ao todo aí nós temos 57 observações. E quantos incógnitas nós temos? Bom, o IFSC e a UFSC são pontos de controle, né? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos incógnitos ao todo, né? 7 vezes 3, 21. Então vamos lá. 57 menos 21, 36. Né? Esse é o nosso número de grau de liberdade. Somando os números de redundância, dá exatamente 36. Né? Então, essa propriedade é preservada, seja para observações correlacionadas ou não. O problema é que, eventualmente, poderia ter números de redundância ali negativos, ou, como aconteceu para um caso específico ali, maiores do que 1. Tá? Por isso que a gente recorre aos demais. Bom, dividindo 36 pelo 57, a gente teria a redundância média da rede aqui, né? 63. Então, cerca aí de 63% dos erros indo para os resíduos, né? E 37% indo para os parâmetros, tá? E como as precisões estão ali muito, né, na ordem do milímetro, né, aí se o modelo estocástico está bem determinado ou não, né, aí é uma outra história, tá, pessoal? Né? Enfim, na apresentação eu até comento isso, né, sobre o teste global e etc. Mas, enfim, partindo do pressuposto, né, que esse modelo estocástico está bem determinado e essas precisões são de fato ali, né, na ordem de 2, 4, 5, 6 milímetros, enfim, a gente tem aí influências muito pequenas, né, nas nossas coordenadas causadas por erros não detectáveis nas observações. Tá? Há os níveis de probabilidade assumidos, né, 0,1% para o erro tipo 1 e 20% para o erro tipo 2. Alterando, claro, se a gente quisesse ser mais rigoroso ou menos rigoroso, alterando esses valores, nós poderíamos ter outros resultados também de confiabilidade.